agora a presença de Carlitos Salvatore, com a palestra Allan Kardec e a Etiopatogenia da Loucura. Carlitos é formado em Ciências Naturais, com ênfase nas áreas biológicas, pela Universidade Federal do Maranhão, membro do Centro Espírita Olide Castro, na cidade de Pinheiro, Maranhão, e coordenador do Departamento de Estudos Joana de Ângeles, da UBEM, União da Baixada Espírita Maranhense. Carlitos, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui conosco. Bom dia a todos. Nós vamos tentar entender agora um pouquinho da origem da patogenia que nós conhecemos como loucura. O que é a loucura? E para começo de conversa, a gente sempre começa perguntando, quando fala disso, se aqui todo mundo é normal, se tem algo normal. Todo mundo aqui é normal? Quem é normal levanta a mão, que aí a gente já amarra e já leva para o sanatório, tá? Porque, via de regra, nós não somos normais. E a gente vai tentar entender um pouco sobre isso. O que é a normalidade, o que é a loucura, tá? E qual as suas causas na origem do espírito. Então, para que nós comecemos a adentrar nesse conhecimento da origem da loucura, quem nos responde é João, lá no seu evangelho, tá? João vai nos contar uma narrativa interessante no seu evangelho, e somente se no evangelho de João está presente essa narrativa. João vai falar que lá na Jerusalém, da época do Cristo, existia um fariseu, um doutor da lei, e mais do que isso, um chefe dos judeus, por nome Nicodemos. Nicodemos era uma personalidade influente, como o João descreve, e que já tinha algumas tendências às espiritualizações. Era um mestre profundamente conhecedor dos conhecimentos deixados pelos orientais e já não se satisfazia mais com as necessidades do judaísmo. O Nicodemos já buscava algo para além daquilo que Moisés havia apresentado. Tinha uma inquietação diferenciada. Já tinha tido a vontade de ter com João o Batista, quando se anunciou, mas por conta da sociedade extremamente preconceituosa a qual vivia, e querendo preservar a sua identidade de doutor da lei, que não poderia... Meu Deus, o que aconteceu? Que não poderia... É que eu estou falando muito alto? Baixar um pouquinho, né? Tá. Eu não consigo, vai ter que diminuir aqui, porque eu já tenho o hábito de falar com o microfone muito próximo. Então, o Nicodemos, que já desejava encontrar o João e não fora por questões de preconceito e querendo se resguardar, mas quando ouviu falar de Jesus, que foi uma personalidade notória à sua época, embora os historiadores queiram rebaixar a figura do Cristo a um simples camponês, um simples galileu, mas Jesus era alguém que não passava desapercebido. E quando surgiu as narrativas de que existia um profeta que estava realizando curas, fazendo algo extraordinário e que estava trazendo uma mensagem nova, Nicodemos desejou buscar essas informações. Mas, muito cioso de si mesmo, pediu que alguns dos seus servos fossem ter com esse Jesus e programassem uma entrevista. E assim o fizeram. Jesus aceita recebê-lo, e quando já é um pouco tarde da noite, para que os seus companheiros fariseus não o percebessem, ele vai na calada da noite encontrar Jesus. E lá encontrando, Nicodemos faz uma pergunta que é estritamente necessária para que nós entendamos a etiopatogenia da loucura. Nicodemos pergunta a Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Essa foi uma pergunta, me parece que a minha voz foi embora agora. Tá tranquilo? Ah, tá.
Nicodemos pergunta: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E essa pergunta foi fenomenal, extraordinária, porque é tudo aquilo que nós gostaríamos de ter perguntado para Jesus, e nesse momento Nicodemos foi a boca da humanidade, foi a nossa boca, ele foi o nosso instrumento. E ele pergunta para o Cristo, e Jesus responde para ele de maneira muito sucinta: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele, como entendia das doutrinas ocidentais que já falavam há muito tempo de reencarnação, volta o questionamento para Jesus. Mas, Senhor, como é possível a um homem velho entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? E aí Jesus o responde: o Espírito é como o vento. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. É necessário nascer da água e do Espírito. Essas duas assertivas que até hoje nós não conseguimos entender muito bem. Mas o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito? Dois tipos de nascimento para que nós possamos adentrar este reino. Nascer da água é tomar um corpo novo. É aquilo que nós entendemos hoje através dos esclarecimentos de Kardec, de reencarnação. E nascer do Espírito é a transformação que este Espírito carece de passar dentro dessa experiência. É que vale dizer que nós podemos nascer da água e não nascer do Espírito. E podemos nascer do Espírito e não nascer da água, porque uma e outra não são dependentes, mas também é possível que nasçamos da água e também do Espírito. Então, o que é nascer da água? O judaísmo tinha essa cultura de que a água era um elemento vitalizador, tudo provinha da água. A ideia do fluido, que o nosso irmão Fábio muito bem colocou, era um fluido vitalizador e tudo provia da água. Tanto é que lá no Gênesis, quando nós vamos pegar a Gênesis bíblica, Moisés diz que o Espírito de Deus andava ou se movimentava sobre a face da água. Essa água nada mais é do que o fluido cósmico universal. Nós não estamos todos imersos no fluido cósmico universal, como bem falou o Fábio. Então o Espírito de Deus se movimentava nesse fluido, e a partir desse fluido todos os elementos foram originados. E isso já era um conhecimento da Bíblia mosaica. E Jesus, se utilizando disso, fala que é necessário nascer da água, ou seja, tomar um corpo novo. E hoje a embriogenia nos assessora nesse momento. Quando o espermatozoide, uma gota d'água, vai em direção das tubas uterinas e encontrar uma outra gota d'água, que é o óvulo, e quando o embrião começa a se formar através de um líquido, que é água, e quando nós nascemos, nós temos a maior parte da nossa constituição física é água. Então nascer da água é tomar um corpo novo. E nascer do Espírito é se modificar, é aproveitar esta experiência nova na água, que é o nosso corpo físico, e buscar essas modificações. E a partir desse momento nós vamos adentrando no reino. E aonde é que está o reino dos céus? Dentro de nós. Se o reino dos céus está dentro de nós, é que vale dizer que o reino dos céus é uma aquisição individual. Porque Jesus disse: estar em mim, estar no outro, estar em você, é uma aquisição nossa, particular. Então entrar no reino dos céus é uma aquisição única, é uma experiência individual. E é basicamente nesse momento que nós vamos versar aqui. Quando eu passar do horário, gostaria que os meus colegas me avisassem 5 minutos antes, e aí eu paro, porque eu vou falando, e se deixarem aí eu vou tomando à tarde. Deixa-me ver se eu acerto operar aqui. Certo. E então nós vamos conseguir entender hoje
obsessão ou psicose. Geralmente nós olhamos a figura do louco e a gente não sabe se aquele louco é obsidiado ou ele está sofrendo um surto psicótico. E aí? Como é que nós vamos caracterizar, à luz da doutrina espírita, essas informações? Quem nos vai dizer, nos transtornos psiquiátricos e obsessivos, Filomeno de Miranda diz o seguinte: unindo-se as duas doutrinas, a da mente e a espiritual, muito mais fácil torna-se entender o doente e a doença. Então, como é que nós vamos entender o doente e a doença? Apenas olhando para um dos lados. Nós vamos olhar apenas para o corpo físico ou somente para o espírito? E esse foi o grande erro do nosso conhecimento ocidental, porque nós fizemos uma cisão entre religião, entre fé e entre ciência. Essa cisão começa lá pelo começo do século XIX, e ela se amplia até chegar nos dias de hoje, onde não é mais possível para o cidadão comum fazer essa volta. E Kardec, já no século XIX, faz esse resgate entre fé e razão. Fé é raciocinada, é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não é possível nós estudarmos o ser humano em nenhuma perspectiva, nem filosófica, nem científica, nem religiosa, dissociada dessas duas ou três estruturas, porque nós não somos matéria e nós não somos espírito, nós somos espírito, perispírito e matéria. Perispírito também sendo uma matéria, mas aí quintessenciada, intermediária. Então, compreendendo-se que essa última, quem? A doença, somente existe por causa do primeiro ser delinquente. Então, para que nós entendamos a questão de doente e doença, é necessário que nós entendamos que a doença, ela é um reflexo do espírito que delinquiu. Porque nós já aprendemos aqui que a mente não é cerebral, a mente é extracerebral. E uma vez que a mente não é cerebral, é ela que coordena, vai ser ela que vai plasmar o cérebro. Então o cérebro não produz a consciência, é a consciência que administra o cérebro. De modo que as nossas doenças são apenas sintomas, mas a causa, a gênese está na mente. E aonde é que está a mente? No cérebro? Está no espírito, que nós não sabemos o que é. E aí Jesus, em vários momentos das suas pregações, teve que lidar com os loucos. Se vocês se reportarem lá no Evangelho, vão ver que traziam para o Cristo obsidiados, que eles chamavam de lunáticos e de endemoniados. Não era essa as palavras? E Amélia Rodrigues faz a diferença para nós. Existe uma diferença entre lunático e endemoniado. Qual a diferença? Os lunáticos, que a esquizofrenia ensandece, e os endemoniados, que a obsessão subjuga. Existe uma diferença. Lunático é aquele que alucina, é aquele que vê coisas que aparentemente não são reais. Esse lunático é esquizofrênico, porém os endemoniados estão subjugados por uma mente que não é propriamente a mente do indivíduo, é uma mente externa a dele. Faz-se necessário lembrar que um e outro, via de regra, estão associados. Geralmente,
quem tem um problema mental também está associado a ele um problema de natureza obsessivo. Mas é importante que nós entendamos que nem todo problema mental é originário de obsessão. E que algumas obsessões podem originar transtornos mentais graves e severos. A descoberta mental de ambos é aparentemente igual. O desconcerto, perdão. Todavia, a gênese e a manifestação do desequilíbrio são diferentes. Ou seja, o sintoma é o mesmo. Aparentemente, o sintoma é igual, porém a causa é diferente. E é basicamente aí que nós vamos escavar. Nós vamos entender qual a causa de uma e de outra. A Amélia Rodrigues continua. No primeiro caso, o próprio espírito arruinou os equipamentos mentais. No seguinte, a interferência de outra mente desestruturou a linha da razão e do comportamento. No primeiro caso, como que nós podemos arruinar os nossos equipamentos mentais? Como eu posso abalar o meu próprio psiquismo? De várias maneiras, através das minhas emoções. São as minhas emoções, lembrando aqui do nosso querido irmão que falou do quântico, são as nossas emoções que abalam as nossas estruturas mentais. Por exemplo, se nós tivermos o sentimento de muito ódio, se nós tivermos o sentimento de muita culpa, esses sentimentos podem abalar as nossas estruturas mentais fragilizadas. Se nós pegarmos de uma arma e darmos um tiro contra o cérebro, isso vai desarmonizar a nossa aparelhagem física e mental. Porque embora a mente não esteja no cérebro, mas ela está associada ao cérebro. A consciência culpada, diz Amélia Rodrigues, que fugiu à justiça, esculpe em si mesma os tormentos de que precisa para o ressarcimento da dívida. Esse é o lunático, é o esquizofrênico. A consciência em débito cede o seu campo ao cobrador inclemente que lhe cesseia a área do raciocínio. Esse é o endemoniado, é o subjugado, é o que está sob a ação de outra mente. Então percebam a diferença. No primeiro caso eu tenho uma consciência culpada. Há alguém que se culpa por um erro que cometeu no passado ou neste mesmo. Há alguém que se cobra, e isso vai causar cisões no aparelho psíquico. No segundo caso, uma mente endividada com outra consciência, que ele vai acoplar à sua própria mente a fim de vingar-se. Ambas geram o desequilíbrio psicológico, porém originárias de fontes diferentes. Aqui nós temos a estrutura do inconsciente trazido por Sigmund Freud. Freud nos vai desvendar a consciência. Quando nós falamos de consciência, carece de nós entendermos o todo. Quando os espíritos perguntaram, ou Kardec perguntou aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam, na consciência. Quando os espíritos se reportaram a essa consciência, foi a consciência total. Tanto a essa consciência que Freud chama, quanto a inconsciência. Ou talvez muito mais na nossa inconsciência estar as leis de Deus do que na própria consciência, naquilo que nós chamamos de consciência. Então sabemos que existe algo dentro de nós, que é a consciência, e que nós não comandamos a maior parte dessas assessorias que estão presentes dentro de nós. Ou seja, algo fala dentro de mim que eu não tenho controle. Daqui a pouco a gente age de uma maneira e não se reconhece.
Mas será que fui eu que fiz? Não, eu não estava no meu estado normal. Estava sim, no estado onde você teve acesso a todas as informações que estavam na inconsciência ou a alguma parte delas. Todas as nossas reações, todos os nossos conteúdos estão em nós, quando não acessados pela consciência, estão na inconsciência. E vez ou outra, através do surto, nós manifestamos esse conteúdo. Só que aqui, entre a consciência e a inconsciência, vocês percebam que tem uma linha divisória. Não tem? Essa linha divisória, ela é semipermeável. Equivale dizer que eu posso ter acesso em alguns momentos e outros momentos não. Isso na criatura que nós chamamos de normal, colocando isso entre aspas. Mas olha que vez ou outra nós fazemos um mergulho dentro da nossa inconsciência. E o que é que nós encontramos lá dentro de nós mesmos? E estacionamos vez ou outra nessa inconsciência. Geralmente quando nós dormimos, nós adentramos também nessa inconsciência. Nós vamos buscar arquétipos. Que são esses arquétipos? São conteúdos das nossas vidas pregressas que estão ali naquela inconsciência. De onde é que vem essa raiva que eu não sei de onde? De onde é que vem essa vontade de querer agredir, que eu não sei porquê? Mas eu fui criado com tanto amor, minha mãe foi tão afável, e eu sou agressivo. Essa agressividade é um conteúdo presente na minha inconsciência que eu acesso, vez ou outra, e que faz parte de vidas pregressas. Porque nesse processo de ir e vir, através dos renascimentos, tudo vai se arquivando nessa inconsciência. Aonde é que está a minha vida passada? A gente quer saber da vida passada, se foi príncipe, se foi herói, se foi imperador, porque lavrador ninguém quer ser. Todo mundo quer ser príncipe, herói, rei. Aí quando descobre que você era um pedreiro, a gente fica chateado e mal-humorado. Porque nós não queremos ser cidadãos comuns, sempre queremos um destaque na história. E quando nós vamos fazer regressão de memória, o que é que nós acessamos senão a nossa inconsciência? Esse arquivo maravilhoso, onde fica registrado todas as nossas experiências evolutivas, desde quando o princípio inteligente começa o seu périplo de evolução. E aqui estão os nossos demônios na inconsciência. Tudo aquilo que nós não gostamos e temos, nós jogamos para o inconsciente. Tudo aquilo que nos desagrada, nós jogamos lá para este porão, embora não nos desfazemos deles. E Emmanuel vai dizer que somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado e existências múltiplas da criatura. Arquivo maravilhoso onde todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais de modo a ressurgirem no momento oportuno. Então nada é perdido. Nós lemos um livro e aí depois que terminamos de ler nós temos a sensação que já esquecemos tudo que estava naquele livro. Mas aquele livro está inteiro na nossa inconsciência. E quando alguém fala algum trecho do livro a esmo, nós lembramos. Por que que nós lembramos se já havíamos esquecido? Em verdade, ele estava depositado e ainda está na nossa inconsciência. De modo que nada que nós fazemos, ele é perdido, ele é esquecido. Tudo está registrado e documentado nessa zona escura da personalidade. E o que é o psicótico? O psicótico é alguém que está preso dentro da sua própria inconsciência. Alguém aqui é psicótico?
A psicose é quando nós nos aprisionamos nessa zona escura da personalidade. Nós não conseguimos mais fazer essa seleção, esse crivo entre o que sai da consciência e vai para a inconsciência e vice-versa. Então a psicose é a perda de contato com a realidade, o que provoca delírios e alucinações. São as duas características do psicótico, delírio e alucinação. Alguém aqui delira? Alguém aqui alucina? Vamos logo identificar nossos quadros. Então, Freud vai dizer que as psicoses, elas são, na sua grande maioria, multifacetadas. Podem ser exuberantes ou discretas. Nem toda psicose, ela é aquela psicose clara e evidente. E ela se manifesta através do surto. Ou seja, a pessoa está bem, de repente ela surta. Tem um surto psicótico, briga com todo mundo, quebra a cadeira. No dia seguinte ela volta, está tudo normal, nada aconteceu para ela. Esse é um surto psicótico, que pode ir se alongando de acordo com essas experiências. E quem sabe entrar num quadro mais grave de psicose. As psicoses podem ser, aqui a grosso modo, podem ser paranoia, esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar, que não necessariamente está dentro de um quadro psicótico, mas muitas vezes pode estar presente um quadro de psicose, aquilo que se chamava anteriormente de psicose maníaco-depressiva. O que é uma pessoa paranoia? O paranoico tem expressividade do delírio. Então, o delírio, ele é característico na paranoia. Ele tem clareza da realidade e alucinações discretas. O que é o paranoico? É aquele que tem certeza das coisas. Delira com as coisas. Quais são os tipos de delírios básicos? Delírio de ciúme. Eu tenho certeza que eu estou sendo traído. É um delírio. E vai investigar, vai pegar o WhatsApp, vai ver as redes sociais, vai contratar detetive, porque ele ou ela tem certeza da traição. Está me traindo. Meu Deus, 5 minutos. O erotômano. Eu agora que estou na introdução. O erotômano. Erotômano é aquele do amor. Eu tenho certeza que me ama. A pessoa me ama. Ela está apaixonada por mim. Ou ele está. E isso gera os conflitos, o famoso amor platônico, o erótico, quando a pessoa ela tem desejos em mim, eu tenho certeza que ela me deseja, ou ele, e aí gera os conflitos de delírio, e assim por diante. Os místicos, que estão ouvindo vozes, então tem muita gente paranoica no centro espírita, dizendo que é médium. Está ouvindo vozes e muitas vezes é um quadro paranoico, não é mediunidade. E eu costumo dizer que nos centros psiquiátricos nós temos muito mais médium que psicótico. E na casa espírita nós temos muito mais psicótico do que médium. Então as coisas se inverteram hoje. E o persecutório é o de perseguição. E a esquizofrenia, ela é caracterizada basicamente pela alucinação. É o indivíduo que vê coisas fora da sua realidade. Mas da onde é que vem essas imagens, se não da sua própria inconsciência? É o seu inconsciente que mostra, que plasma, e ele tem a sensação de que ele está vendo, que tem alguém com ele, e é uma projeção, uma imagem que está gravada no seu próprio inconsciente, e ele não consegue se liberar. Emmanuel dá um exemplo de pessoas que matam a família e depois se matam. Quando ele reencarna, ele traz a consciência de culpa e a cisão da consciência e inconsciência, e passa a ver
todos os familiares que ele matou, os filhos, a esposa, mas são imagens que ficaram registradas no seu inconsciente e que se manifestam. E ele tem essa impressão de que está vendo, e realmente está vendo, mas é algo que está dentro dele mesmo. Joana de Ângeles vai dizer que é desestruturado da personalidade, que não se organizou com segurança. O ego elabora imagens que assumem aspecto de legitimidade. O equilíbrio da personalidade resulta do fenômeno de interação do ego com o corpo sob comando da mente. A ruptura dessa harmonia, liberando a alta carga de tensão de uma que se envolve contra a outra, conduz ao estado esquizofrênico. Aqui avançando, quando a culpa se apresenta, essa estrutura, consciência e inconsciência, se fraciona. A culpa não diluída, diz Joana, é terrível flagício que dilacera o ser. É indispensável que o indivíduo se permita o direito do erro, considerando o dever da reparação, mediante cujo esforço supera o constrangimento e a consciência do equívoco que lhe impõe. Os impulsos autodestrutivos inerentes ao atormentado são estimulados pelas mentes desalinhadas que lhe sofrem prejuízos e agora lhe aumentam a força desintegradora da existência física. É que vale dizer que associada a este transtorno que o indivíduo já causou na sua própria psique, ainda vem mentes externas cobradoras e se associam, tornando essa ingerência ainda mais forte e mais conflituosa. Toda psicose está associada de um quadro obsessivo. E toda pessoa sujeita à obsessão pode desenvolver, se não tratar o processo obsessivo, um quadro psicótico. Daí, termos cuidado com esses agentes, no caso essa imagem, retrata essa mente externa que se acopla à sua vítima e lhe causa ampliações dos seus conflitos externos. Então, todas as nossas causas está na reencarnação, como bem perguntou Nicodemos a Jesus. Qual o método que nós devemos fazer para adentrar neste reino maravilhoso que está dentro de nós mesmos, se não através dos renascimentos? Todas as vezes que nós afligimos a nossa própria consciência, nós trazemos esses flagelos exteriorizados no nosso próprio corpo físico, na forma de um transtorno, na forma de uma doença, mas isso é apenas a terapia do espírito, porque a doença não é algo negativo. Aí o espiritismo parece algo esquizofrênico também. Como a dor é algo positiva, mas a dor é o expurgo da alma, é a canalização dessas energias para a matéria mais densa. Todo doente está se refazendo e está se limpando quando sabe passar pelo processo da doença. Ainda tem esse detalhe. E já estourando o nosso tempo, gostaria só de contar um caso que se sucedeu lá em Salvador. Um jovem de 16 anos, de constituição frágil, delicada, gostaria de ser sacerdote católico. Chegou a mãe e perguntou. A mãe era psiquiatra, o pai psicólogo. E perguntou: mãe, eu gostaria de ser sacerdote católico. A senhora permite? De maneira nenhuma, meu filho. Porque a luz da psicologia e psicanálise é um conflito de castração. Não aceito. Recorreu ao pai, a mesma assertiva. Recorreu ao juizado, não o permitiram porque tinha que ter a anuência dos pais. Então, certa feita, o menino angustiado, frustrado no seu desejo, chega até a sua mãe e pergunta: mãe, é verdade que morrendo se acaba? É verdade, filho. O pai estava um pouco mais atrás da escrivaninha.
pai, é verdade que morrendo se acaba? A vida é o cérebro. Quando se dá anóxia cerebral, a vida deixa de existir. O rapaz direcionou-se até o quarto, pegou de uma arma e deu um tiro contra a cabeça. Mas acordou no mundo espiritual e havia vida. O projétil varando a sua cabeça, sentindo esfacelar da bala da massa encefálica, sentindo os borbotões de sangue lhe percorrerem o corpo, e começou a se voltar contra os pais, particularmente contra a mãe, e incidindo cargas vibratórias, até que ela começou a sentir os registros, a consciência de culpa de ter matado o próprio filho, e procurou a mansão do caminho e foi até Divaldo Pereira Franco. E lá chegando, ela pergunta a Divaldo: eu soube que o senhor fala com os mortos. É verdade, senhor Divaldo? E Divaldo respondeu para ela: não, sim, senhora. Eu falo com os vivos, porque aqueles que já transpuseram o túmulo prosseguem vivendo. Ela agarrou-lhe a mão e disse: mas eu não consigo crer, senhor Divaldo. Ele agarrou-lhe também e disse: não é necessário que creia, só é necessário que tire a consciência de culpa. Nesse momento o menino aparece, se volta para Divaldo e diz: você me vê, eu sei que você me vê. Diz para essa mulher que ela me matou, ela é uma bandida, uma assassina. E aí surgiu aquele campo magnético de baixo teor. A avó, que já havia desencarnado alguns meses antes, aparece, envolve aquele menino e leva para uma estação de tratamento no mundo espiritual. Divaldo conversa com a mãe, orienta, pede que ela volte às sessões, assista a palestra, leia as obras espíritas, e ela começa a seguir a terapêutica. Um ano depois, o menino se aproxima de Divaldo e, auxiliado por Joana de Ângeles, escreve-lhe uma mensagem direcionada à mãe, que dizia mais ou menos assim: meus olhos ainda me doem de lágrimas de sangue. Perdoe-me, mamãe, você não tem culpa. Eu era somente frágil. Ajude-me agora com as suas orações. Você necessita de viver, para que a nossa tragédia não seja esquecida e você liberte outras almas algemadas ao materialismo. Quem sabe, mamãe, eu ainda volte nos teus braços, na condição de uma criança dementada, degenerada, para que teus braços me acalente, para que teus beijos me dêem vida. Mamãe querida, papai querido, perdoe-me. A mulher, ao receber a carta, entrou em prantos copiosos, converteu-se à doutrina espírita e começou a militar à luz da psicologia profunda, libertando as almas da inconsciência do materialismo. E isso nos faz lembrar da necessidade de uma visão espiritualista nas ciências, na academia, nos centros psiquiátricos e psicológicos, a fim de ajudar e de orientar essas almas em débito, que estão estagiando nos seus conflitos internos, emocionais, estão estagiando na paranormalidade, com as obsessões, mas também os seus conflitos psicológicos internos, que falta faz uma estrutura espiritualista na ciência médica a fim de libertar. Mas o dia em que a medicina encontrar a origem do ser no espírito imortal, não precisaremos mais adoecer, não seremos mais doentes, mas seremos, como bem lembrou a frase de Chico Xavier, através do nosso irmão Fábio, poderemos até ser espíritos doentes, mas, como Chico Xavier, sadios. Eu sou um doente sã. E quando nós adentrarmos a esse conhecimento, esse conteúdo profundo, nós seremos doentes, mas com uma vírgula. Seremos doentes sãos. Não mais adoeceremos. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz.
Meus irmãos, com mais essa bela apresentação, a gente vai concluir as atividades da manhã e aqueles que não são médicos, existe um código chamado Código Internacional de Doença. Como quase tudo na medicina, conhecido pela sigla CID. É com ele que nós fazemos o diagnóstico de toda e qualquer enfermidade ou patologia. Hoje em dia, no CID mais atualizado, nós já temos um dos itens, e eu copiei aqui porque eu não vou lembrar de cabeça, não faço uso no dia a dia, chama-se F44.3, que se trata de transtornos de transe e de obsessão. Então, a medicina já há algum tempo contempla, dentre as suas possibilidades de diagnóstico, situações como a que foram trazidas por Carlitos. E eu não poderia deixar de concluir também lembrando um desses loucos brilhantes que, embora por pensamentos tortos, trouxeram grande avanço para a qualidade do nosso pensamento, que foi Nietzsche, né? Quando ele dizia que há sempre alguma loucura no amor, mas também há sempre um pouquinho de razão na loucura. Somos todos feitos dessa mesma matéria, e aqui quem fala sou eu, ou quem está comigo, provavelmente. E a gente precisa contemplar não apenas a luz que refletimos, mas também a escuridão que já construímos. Quando a gente conseguir abraçar a nossa escuridão, aceitá-la, compreendê-la e oferecer-lhe a luz devida, e a única luz possível é a luz do Evangelho, é a luz da Boa Nova. Talvez com isso uma parte desses conflitos, porque todos nós encarnados e desencarnados vivamos neste orbe terrestre, seja de alguma forma pormenorizado. Eu gostaria de concluir as atividades da